Afinal, o que é a história? Fofoca. Gente, a história é o que aconteceu do homem durante a história, durante um período. É todo desenrolado desse homem. Vamos usar um linguajar mais correto? A história é a ciência que estuda a ação humana ao longo do tempo. Então, tudo que o homem faz, ou ele está sofrendo durante o tempo, é isso que nós vamos estudar lá na frente. É isso que é estudado. E para melhor estudar, essa história é dividida em períodos. Aqui, nós vamos falar basicamente da idade moderna e contemporânea. Basicamente, porque nós vamos falar da primeira nação moderna, Portugal, para que depois de Portugal nós passamos a existir e vamos falar sobre tudo de Brasil. Beleza? Formação de... Até aqui, tranquilo? Falei pra caramba, já deve estar assim, meu Deus, acabou a aula ainda não? A aula não, está começando agora. Gente, nós vamos falar sobre a formação de Portugal. Vou dar uma palhinha aqui para vocês certas coisas. Olha, península. Ilha, acho que todo mundo tem na cabeça. O que é ilha? É uma porção de terra cercada de água por todos os lados. Península é uma porção de terra cercada de água por 3 lados e com uma ligação ao continente. Eu vou mostrar fotos aqui. Península Ibérica, Península Itálica, Balcãs e outros. No caso, a Península Ibérica ela fica ali ao norte de Portugal, ou seja, acima de Portugal. Entre o norte da África e o sul da Europa tem o mar Mediterrâneo. Então, essa porção chamada Península Ibérica, ela foi, digamos, visitada ou foi lar de vários povos. Até que no ano de 620... Não está aí, não. Essa parte é um pré-colônia. O aluno estava olhando na apostila. Tem que falar, o pessoal de casa fica bolado. Pô, falou com o aluno, não explicou o que é. Já começa a expansão marítima. Então, lá, essa porção de terra, lá em 624, surge um povo chamado os visigodos, que eles eram recentemente convertidos ao cristianismo e passam a viver naquela região. Só que cristianistas, sabemos, são os seguidores de Cristo. E teve o seu profeta, Jesus veio, gente, meu pai falou isso e isso, vamos seguir essa linha aqui, a cartilha está aqui, deu os mandamentos. Só que outra religião precisava de um profeta, um outro povo precisava de um profeta, e vai surgir Maomé lá na Península Arábica. E, gente, não vou contar a história do Islã, mas surge o islamismo, os muçulmanos. E essa religião está se difundindo no norte da África. Até que Tariq, comandado por El Tariq, os mouros, ou seja, muçulmanos, que são denominados mouros, invadem a Península Ibérica no ano de 711. O povo, os visigodos, né, cristãos. Gente, meus desenhos são em 3D, talvez vocês não entendam. Mas se der dor de cabeça é só falar, mas eu trouxe imagens. Isso aqui é a Península Ibérica. Aqui é o norte da África. Norte da África. Eles atravessaram, os muçulmanos. O comandante El Tariq, ele pega os navios que eram de madeira e manda que taquem fogo. Aí o exército taca fogo. Quando taca fogo, não tem mais navio, ele fala assim, irmãos pelo Islã, vamos enfrentar o inimigo pela frente ou vamos tentar nos atravessar esse mar profundo, ou seja, para fugir para casa? O pessoal tem jeito, tem navio, tiveram que subir a península. Isso aí é uma incentivação, tá? É um aspecto de liderança. Então o povo, os muçulmanos, chamados de mouros, vão invadir a península e os cristãos que estão aqui vão fugir para o norte da península. E aqui vão fazer reinos de resistência. Caramba, não estou entendendo, Alexandre. Você está na praia, sentada na areia, de boa, do nada vem um arrastão. O que tu faz? Mete o pé, vai correr lá para a barraca, ficar lá. Gente, isso que os cristãos fizeram. O pessoal está aqui. Vem um exército invasor, fugiram. E aqui na região montanhosa da península, fizeram reinos, grupos de resistência. Tá? Que tinha um rei do Aragão, Navarra, Leão, Castela. Foram reinos. Beleza. Perceberam que é uma guerra religiosa? Cristãos contra muçulmanos? A igreja de Roma falou, isso não vai ficar barato. Gente, estou brincando. O Papa não ia falar dessa forma, tá? Esse linguajar. Mas o Papa, isso não vai ficar assim, não. Vou fazer uma revolta contra esses muçulmanos. E promete aí várias recompensas no reino dos céus para os cristãos que aderirem à causa de lutar contra os muçulmanos para reconquistar o território, chamada Guerra da Reconquista. São cristãos reconquistando seus territórios. Ok, vários nobres da Europa vão aderir a essa causa.
Gente, e por que eles vão aderir? É porque, talvez você não tenha percebido, nós estamos muito tempo aí em república, mas olha, quem é que vai herdar o trono de um rei quando ele morre? É seu filho mais velho. Só que naquela época a medicina, vocês podem falar isso melhor do que eu, a medicina não era evoluída, não vou nem dizer pouco, não era evoluída. O cara morria de gripe, gente, morria de doenças que hoje a gente facilmente resolve. Então o rei, para garantir a sua linha sucessória, ele tinha muitos filhos. Só que um só herdava tudo. Os outros eram nobres, eram filhos do rei. Mas eles não eram alguém que vai ser o rei, vai ser um peso morto. Vai andar no castelo, eu sou irmão do rei, eu sou irmão, mas não é nada. Então esses homens que não têm terras para chamar de suas, eles vão ser atraídos para a luta. Porque na guerra ele pode vencer, ajudar um outro rei a vencer, ele vai ganhar um casamento real, e pode ganhar terras para chamar de suas, virar um senhor feudal. Nós não estamos ainda no capitalismo, mas no feudalismo. Nisso, os muçulmanos tentam atravessar aqui, ó, a Península Ibérica, que logo para cá era o reino dos francos, que hoje nós conhecemos como França. Só que na batalha terrestre de Poitiers, eles perderam e ficaram restritos aqui à Península Ibérica. O Papa diz, vamos reconquistar? Vamos embora. Os nobres da Europa, de toda a Europa, vêm para ajudar os cristãos, os nobres cristãos, né? Para ajudá-los nessa reconquista. O que nos interessa? Raimundo e Henrique de Borgonha, 2 jovens franceses, vêm ajudar o rei de Castela. O rei de Castela e Leão, ele consegue aumentar o seu território. Aumentando o seu território, ele fica muito agradecido, fala assim, ô Henrique, casa com a minha filha, dona Isabel, ou Raimundo, pode casar com a minha filha Urraca, e ele dá um pedaço de terra para cada um. Tá? Cada um ganha um pedaço. O Henrique ganha o condado portucalense. Só que o Henrique era chato. Ele continuou matando muçulmanos. Gente, era matar mesmo. Era um inimigo, infiel. Então os infiéis tinham que ser mortos. Então ele continua a matar os infiéis, e ele vai aumentando o seu território, e a igreja fala, putz, esse cara é bom, hein? E vai dar a bênção. Só que o Henrique morre. Quando ele morre, assume aqui o condado o seu filho Afonso Henriques. O Afonso Henriques era mais ganancioso. Falou assim, não, eu não quero só ser dono aqui do condado e lutar contra muçulmanos. Eu quero ser rei. Então ele começa uma luta contra a mãe e contra o seu avô, que era o rei de Castelo e Leão. E ainda contra os mouros. Vence todo mundo e a igreja abençoa o condado. Eu falei que meus desenhos são 3D, vocês estão entendendo alguma coisa? Tem que ver minhas palavras. Ele vence as lutas e ele forma o primeiro estado moderno que se tem conhecimento, que é o Estado de Portugal, o Reino de Portugal, o condado, que para ser reino tem que ter um rei. Ele, pelo Tratado de Zamora de 1143, ele vira rei de Portugal, o primeiro rei português. Gente, ele inaugura também uma dinastia. Virando o primeiro rei, ele inaugura uma dinastia. Desculpa, qual é o seu sobrenome? Duarte. Se ele, o Duarte, fosse o rei aqui, André Duarte, o filho dele ia ser a dinastia Duarte, o neto dele, Duarte, a família que está governando uma porção de terra, é a primeira dinastia. Aí nós vamos falar aqui adiante, que vai ter um trouxa. Aqui vai ser a dinastia de Borgonha, só que chega lá na frente, um rei da dinastia de Borgonha, da família dos Borgonha, morre sem herdeiros. Dá a oportunidade de uma outra família subir ao trono de Portugal. Nós vamos falar de uma segunda dinastia portuguesa. Isso é importante? É muito. Por quê? Nessa segunda dinastia, que vai ter um casamento entre os homens com dinheiro, que até então não existe, e os homens com poder. A aliança do Estado e a burguesia. E nós vamos ter a oportunidade de fazer as grandes navegações. Formação de Portugal, tá tranquilo? Falei sobre tudo. Formação, Península Ibérica, vou trazer imagem adiante, vou repetir. A invasão muçulmana, formação de reinos, guerra de reconquista, tração e apoio da aristocracia, Raimundo e Henrique. Sim. Ordens religiosas, aqui também é o seguinte. Qual o primeiro nome? Cauã. Ele sabe, depois você sabe, né? Eu vou perguntar tudo de novo. Cauã, flamenguista? Cauã, flamenguista. Isso aqui está em guerra, não está? A península está em guerra toda. Os cristãos lutando contra os muçulmanos. Beleza.
Vamos supor que são flamenguistas contra... Diz um time aí qualquer, por favor. Ó, sabia. Aqui os muçulmanos são vascaínos. Se algum flamenguista for aqui andando de bobeira, vai acontecer o quê? Vai tomar um sacode. Se algum vascaíno estiver andando aqui de bobeira. Entenderam? Aqui são cristãos. E aqui são muçulmanos. Mas entenda, existem cristãos que não são combatentes. O cara não está brigando com ninguém. É igual uma invasão na comunidade. Tem o traficante, tem a polícia. Mas tem o morador que está no meio deles. O cara não está fazendo atividade nem de um nem de outro e às vezes ele é atingido. Os cristãos que às vezes estavam peregrinando pela Península Ibérica, às vezes eram capturados pelos muçulmanos e mortos. Aí o Papa parou. Vamos criar um sistema para proteger nossos cristãos. Eles criam as ordens religiosas militares. Já ouviram falar de algumas? Os cavaleiros templários, os cavaleiros de Malta, de Avis, essas ordens templárias para proteger. Não vou citar muito, que meu amigo aqui conhece bastante essas ordens religiosas. Mas, de fato, são para proteger peregrinos cristãos transitando na Península Ibérica. Aí nós vamos ter, eu falei, a autonomia portucalense pelo Tratado de Zamora de 1143. Portugal se forma como nação. Percebe que agora Portugal teve uma centralização política? Aqui tem um cara mandando em tudo, que é o Afonso Henriques, filho do Henrique de Borgonha. Aqui a imagem. Essa é a Península, tá igualzinho. Península Ibérica, tá? Essa linhazinha aqui, ó, é o que hoje é Portugal, tá bom? Portugal é um país pequeno, de poucas pretensões. Gente, esse território português cabe dentro do estado de Pernambuco, ainda sobra espaço. Seria ideia do tamanho de Portugal. Então, nem sempre tem alimentação para todo mundo. Já viu? A colheita desse ano, a safra foi de tantas toneladas. Chega um outro ano, teve uma praga, não sei o quê, diminuiu. Às vezes diminui. Aqui, além de ter esses problemas climáticos e de insetos, pode ter essa doença, mas tinham terrenos que nem sempre eram agricultáveis. Às vezes faltava comida para o povo. Perceberam que estão exprimidos no Oceano Atlântico? Aqui, ó. Aí em Portugal vai ter uma mentalidade marítima muito acentuada. Eles vão se lançar ao mar porque a pesca vai ser uma complementação da alimentação do povo. Mas para se lançar a pesca, eles vão precisar criar artifícios. Galera, imagina, vocês estão na Praça 15 de Novembro, aqui no Rio de Janeiro, pessoal. Mas se você está na Bahia, pensa aí na Bahia de Todos os Santos. Se está em Recife, pensa no Rio Beberibe. Entenda, você na beira de um meio líquido, sem nada que o homem moderno tem. Barcos, prancha de surf, qualquer meio desse, não existia. E você precisa atravessar o meio líquido, você fica na onça, fica em dificuldades. Então, os portugueses vão desenvolver navios, basicamente 3, caravelas, naus e galeões. Caravela para explorar, que ela tem uma vela especial que faz ela navegar mesmo contra o vento. Naus, que era para transporte marítimo, navios grandes para bastante carga, e os galeões, que eram navios de combate para proteger as naus que passam a ser roubadas. Mas eles não tinham um GPS igual o teu, o Google Maps, o Waze, não tinha. Então eles vão ter que usar outros mecanismos, e hoje, digamos, mecanismos rudimentares, para se localizar no globo terrestre. Primeiro vão usar a bússola, que dá a direção, porque ela se orienta pelo norte, para saber se indo para o norte, para o sul, bússola. Astrolábio, que orienta a orientação das estrelas, ele sabe se estão muito acima do Equador, se estão muito abaixo, é uma posição no globo terrestre. Esses são os desenvolvimentos portugueses, e eles começam com a pesca, e a partir daí eles começam a explorar o mundo, como vão ver adiante. Começam a explorar inicialmente a costa ocidental africana. Vamos ter a Revolução de Avis, como eu falei para vocês. Aqui, o primeiro rei português faz centralização, mas ele vai morrer e vão vir vários outros reis da dinastia de Borgonha, até chegar ao Fernando. Também perceberam que já tiveram aula com o Jean? Quando tiver aula com o Jean, vocês vão ver que a letra dele é magnífica, então não malhem a minha. Mas de um Fernando I. Esse é o rei que, se existe vida após a morte, ele vai mandar me matar de novo.
porque eu digo que ele é o trouxa, sabendo que a tecnologia é pouco desenvolvida, que os homens morrem como baratas, que ele precisa ter uma linha sucessória para garantir um outro rei da família dele. Ele não tinha herdeiros, ele só tinha uma filha. E essa filha era casada com um potencial inimigo. Aqui é Castela, tá? Por meio de casamentos, aqueles reinos menores fazem um reino grande. Aqui é Castela, que hoje é Espanha. A filha é casada com esse cara aqui. Aí ele falou, rapaz, ele era trouxa, mas não tão trouxa. Quando eu morrer vai dar ruim, que não tem ninguém para herdar o trono. O que eu vou fazer? Ele faz um acordo com o rei de Castela. O rei de Castela se chama João. João I de Castela. Ele é casado com a Beatriz. Você é íntimo, com a Bia. Ele é casado com a Beatriz. Qual era o receio? Ele faz um acordo do tipo, se eu morrer não ter herdeiros, ele faz um acordo e diz, olha, o filho de vocês, meu neto, será o rei de Portugal quando eu morrer. Beleza. Não vai ser a filha, nem vai ser o João, para agregar tudo. Ele pega uma terceira pessoa, seu neto, também é Borgonha, seria o rei. Só que o Fernando, vou botar só Fer, tá? O Fernando era casado com Dona Leonor. Ele era casado com a Leonor. Quando o Fernando caveirou, o neto não tinha idade para ser rei. Aí a Dona Leonor, tudo bem, gente, fica à vontade. Eu vou ficar no lugar do menino até ele crescer. Quando ele crescer, eu passo o trono para ele. A sociedade portuguesa, você não. Você não. Por que ela não? Porque ela já tinha um casamento anulado. Além disso, ela já tinha um amante. O Fernando está lá se estribuchando na cama, ainda vivo. E ela já andava com o conde Andeiro pelo palácio. Então a sociedade portuguesa, muito religiosa, católica, fervorosa, não aceita. Então a Leonor não pode, a Beatriz não pode, o neto não pode. A raia miúda, o povo, as pessoas que não eram da nobreza, vão se juntar aos burgueses, homem com dinheiro, e vão procurar alguém que possa entrar no trono no lugar do João, do Fernando. Esse Fernando tinha um irmão também chamado João. Assistiram Game of Thrones? Jon Snow? Esse aqui era tipo um Jon Snow, era o filho bastardo. O pai do Fernando, Dom Pedro I de Portugal, ele era pai do Fernando e fora do casamento ele era pai do João também. Aí a galera vai, pega esse João, que era mestre das ordens religiosas, apaguei, ele era mestre da ordem de Avis, apoiam ele, ele vai para a luta contra o João de Castela e ele vence. Ele vencendo, ele inaugura a nova dinastia portuguesa, chamada Dinastia de Avis. E o que é a Revolução de Avis, Alexandre? A Revolução de Avis é uma vacância no trono de Portugal, em que dois João vão disputar, o irmão bastardo do João e o João, seu genro, vão disputar o trono e vão vencer. Por que revolução? Porque o João de Avis, ele foi apoiado pela burguesia, os homens que tinham muita grana. Os homens que, de acordo com as navegações portuguesas, por causa da pesca e outras coisas, já tinham dinheiro, mas eles não tinham poder. Gente, às vezes eu falo sobre nomes políticos da atualidade, mas eu não falo sobre política. Eu não tenho lado, tá? É só para exemplificar nossa aula. Quando o Bolsonaro venceu, acho que foi 18, 19, não sei. Quando o Bolsonaro venceu as eleições e entrou, o que ele fez com todos os ministros do governo anterior? Tirou todo mundo e botou quem ajudou ele. Quem fez campanha, botou os caras. Bolsonaro agora perdeu, entrou o Lula. O que o Lula fez? Tirou todo mundo e botou quem o ajudou. É natural. Pô, eu vou ser, sei lá, deputado em algum lugar. Vou botar o Cauã. O Cauã, já ia chamar de Caio. Vou botar o Cauã. Vou botar o Ramon. As pessoas que me ajudaram. E não vai ser diferente. Aqui, o João de Avis, ele traz apoio, ele vai trazer ajuda para quem o ajudou. Quem o ajudou? A burguesia de Portugal, os homens com dinheiro. Por conta disso, o que a burguesia quer? Dizia o Cazuza. O que a burguesia quer? Dinheiro. O que eles querem aqui? Aumentar seu mercado consumidor. Eles querem vender esses produtos para maior número de pessoas. Isso vai incentivar as grandes navegações. Eles começam a navegar porque o João, atendendo o clamor dos burgueses que auxiliaram, vai dar oportunidade às grandes navegações. Aí a gente começa o nosso tópico, que são as grandes navegações portuguesas, ou expansão marítima europeia, tá? E
ela vai acabar chegando ao descobrimento do Brasil, que já é um finzinho, mas vai chegar ao descobrimento do Brasil. Até aqui, tá tranquilo? Sei que vocês, alguns caras assim, me assustados. Calma, eu repito, não tem problema. Eu estou tentando aqui passar, mas o negócio não está querendo. Acho que travou. Travou mesmo. Bom, nós já temos Portugal formado, já falamos rapidamente da primeira dinastia, já falamos do trouxa que morre, dando oportunidade da Revolução de Avis, e de certa forma é seu parente, né, seu irmão, filho, mas esse mesmo que não tinha pretensão nenhuma ao trono. Se tu é o quinto filho, tu já pensava, vão ter que morrer 4 irmãos meus para chegar ao trono. Não vou chegar. Tu imagina se você é um filho bastardo, fora do casamento, aí mesmo que não ia chegar. Mas o João deu essa oportunidade, ele morreu sem herdeiros. Gente, é uma guerra civil, todo mundo disputando o trono. E ele, como foi apoiado por quem... Por exemplo, se a burguesia apoia o Flamengo, aí dá a oportunidade de comprar Arrascaeta, De La Cruz. Quem mais veio? Mais ninguém, né? Só o De La Cruz. Mas dá para comprar os melhores jogadores? Com o melhor jogador você não vence campeonatos? Foi o que aconteceu aqui. Ele foi apoiado, o João de Avis, e ele vai vencer na Batalha de Albujarrota no ano de 1385. Gente, deixa eu mexer aqui. Eu estou tentando passar e não está passando. Vamos ver se... Está lento. Ah, foi. Bom, Península Ibérica, agora uma visão menos ampliada. Está aqui Península Ibérica. Gente, usem. Antigamente, pelo menos na minha adolescência, tinha que comprar um atlas. Meu pai tinha que comprar um atlas para ver cada região do planeta. Agora você jogou no YouTube, peça a porção que você quer. Nós temos aqui a América do Sul, América do Norte, Central. Aqui, talvez a região mais a ocidente da Europa. Nesse cinza aqui entre o norte da África e o sul da Europa, isso aqui é o mar Mediterrâneo. Tá? Se você assistir filme 300, ou foi um filme com romanos, com gregos, aquelas navegações, barcos com muitos remos, eles navegavam só aqui dentro. Os portugueses estão fora, tiveram que desenvolver navios maiores, porque esse Oceano Atlântico aqui é chamado de Mar Tenebroso. Por isso, expansão marítima, porque eles fizeram navios que eram como se fossem espaçonaves, que tinha de mar moderno, para navegar aqui no oceano. Esse povo que ajudou, esses burgueses que ajudaram João a inaugurar uma nova dinastia e estão indo para uma nova empreitada, aumentar o mercado consumidor, eles inicialmente, não é aquela coisa de especiaria não, inicialmente eles queriam colonizar partes da África, porque o seu território, olha como é que é pequenininho Portugal, pequenininho, então tinha terras que não eram agricultáveis, faltava comida, falaram, gente, então vamos começar a tomar pedaço aqui dos africanos e pegar mercadorias e áreas para a gente poder produzir para a gente. Então eles começam a mapear a costa africana e descobrem que aqui hoje é Marrocos, Ceuta com U, Celta é o carro com L. Em Ceuta afluíam mercadorias que vinham daqui, de todo o interior do continente, vinham em caravanas, daqui os caras levavam para a Europa para vender. Aí eles falaram, vamos fazer o seguinte, vamos tomar Ceuta. Aí eles tomam a cidade de Ceuta no ano de 1415. Isso é o marco inicial das grandes navegações. Só que aí, os africanos não são bobos nem nada, falam, Ceuta foi tomada, vamos ter que arrumar outro porto. Aí os caras começam a trazer para outros portos, e os portugueses começam a ir atrás deles, sabe? E deixando representantes lusos para pegar essas mercadorias, levar para a Europa e vender. Até que lá vamos por aqui, lá hoje é onde é Istambul, a Turquia, os turco-otomanos tomaram o Império Romano do Oriente. Os turcos otomanos tomam aquela cidade. Quando a cidade tomba, as rotas das especiarias que vinham das Índias eram tudo, era Índia, China, Conchichina, tudo era Índia para eles. As rotas são fechadas. Como eram as rotas? Está vendo aqui? Era para ser uma bota, tá? Isso aqui é a Itália. Os navegadores genoveses, italianos e pisanos, os caras de Pisa, Gênova e Veneza, saíam daqui da Itália, vinham aqui no Mediterrâneo Oriental, pegavam os produtos, as especiarias, traziam para cá de novo para a Itália e revendiam na Europa. Quando os turcos fecham as rotas, falam, não quero ninguém passando aqui não, cristão, quero aqui não. Tem uma série na Netflix maravilhosa sobre, esqueci o nome do turco otomano, mas ele que toma Constantinopla, inventa até canhão, aí ele detona os caras. Mas o fato está fechado. Aí os portugueses veem uma oportunidade.
Então quer dizer que aqueles caminhões que vinham do Mercadão de Madureira para a gente vender bananada aqui não estão vindo? Eu tenho que descobrir uma nova rota. Qual é a nova rota? Eles poderiam fazer como Cristóvão Colombo, que queria dar a volta ao mundo, mas eles continuam a mapear a costa ocidental africana, porque sabe que um momento ela vai acabar. Quando ela acabar, ele vai navegar aqui no Oceano Índico e vai chegar às Índias. É sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. Beleza? Bom, eu voltei não. Aqui é o mesmo mapa ampliado, já falei aqui sobre as rotas para vocês, aqui é a Itália, tá vendo? Eram os italianos que faziam isso. Quando os portugueses cobrem o caminho marítimo para as Índias, eles vão arrasar o comércio dos italianos. O comércio mundial, que era do Mediterrâneo, vai se transferir para o Oceano Atlântico.